Louvado seja Deus, que bênção, né? Que culto abençoado. E é um privilégio nós recebermos o pregador dessa noite. Eu não sei se todos os irmãos já o conhecem, né? É o nosso missionário, pastor Kleber Balaniuk. É um dos missionários mais antigos que a Memorial tem, né? Eu acho que já há muito tempo, por mais que ele é tão jovem assim, né? Começou a caminhada entregando sua vida para missões, eu creio que muito novo. Nós louvamos a Deus pela Gleice, a esposa está presente também. O pastor Kleber, ele é líder de área aqui no Brasil, ele é líder de mobilização da Pioneiros Brasil. Nós, na nossa livraria, na livraria aqui da nossa igreja, nós estamos com o Fly da Agência Missionária. Se vocês quiserem mais informações sobre a Agência Missionária Pioneiros Brasil, pode passar lá, pegar, pode conversar com ele depois do culto. Então essa é uma noite missionária, né? Nós estamos como Igreja Batista Memorial, como Conselho Missionário, realmente gratos ao Senhor por receber o nosso missionário aqui com notícias, né, fresquinhas aí do campo, os desafios que nós temos pela frente em missões, o que Deus tem feito. O pastor Kleber, nessa última semana, ele fez uma viagem ao mundo, né? Em uma semana, veio de uma jornada aí visitando os missionários no campo, com reuniões também. Mas nós, como igreja, louvamos a Deus pela vida desse casal tão abençoado. Vamos estender uma das nossas mãos e vamos orar agora. Eu creio que Deus falará poderosamente ao nosso coração, usando a vida do teu filho. Pai amado, em nome de Jesus, continuamos na sua presença e queremos, ó Pai, apresentar este momento agora da ministração da tua palavra. Queremos pedir, ó Pai, que o Senhor use poderosamente, como assim o Senhor tem feito, Pai, usando a vida do teu filho, do pastor Kleber, Pai, como porta-voz do Senhor, ó Pai, que o Senhor encha ele de graça, ó Deus, de unção, de autoridade, discernimento, em nome de Jesus. Pedimos também, Pai, que o Senhor leve cativo da nossa mente, ó Deus, qualquer tipo de distração, que possamos estar conectados com a ministração da sua palavra. Queremos que o Senhor fale conosco, queremos ser desafiados como igreja a viver, ó Deus, ainda mais intensamente, ó Deus, os propósitos que o Senhor tem para as nossas vidas, nos usando, Pai, ajudando-nos, ó Deus, ajudando-nos a conhecer a cada dia Deus, mas também fazê-lo conhecido até o último da terra. Por isso eu peço, Pai, fala conosco e ajuda-nos, ó Deus, não apenas conhecer a sua palavra, mas viver ela a cada dia, Pai. Que essa palavra venha inculcar em nossa mente, em nosso coração, e que possamos praticá-la para a glória do Senhor. Oramos assim em nome de Jesus. Amém, amém. Louvado seja Deus. Quero saudar a amada igreja na graça e na paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Sempre é uma alegria, né, estar aqui na Igreja Batista Memorial, né, uma igreja no nosso coração. E nesse início eu gostaria de agradecer as orações. Eu sei que muitos irmãos têm orado por nós. Agradecer aqueles que têm mandado mensagens e têm participado de uma maneira ou de outra do nosso ministério. Como o Ivo falou, né, nós temos andado bastante, viajado bastante e trabalhado aí na formação, no treinamento e na capacitação de novos missionários que estão indo para os povos não alcançados. E como é bom ver o que Deus tem feito. Amém? Amém. Queridos, eu gostaria que os irmãos abrissem as vossas Bíblias em Atos, capítulo 17. Nessa noite eu quero compartilhar com os irmãos e contar algumas experiências também, em um texto que eu creio que é bem conhecido de todos, Atos, capítulo 17, a partir do versículo 16. É o discurso de Paulo em Atenas, e é onde nós temos muito a aprender com essa passagem. Eu vou estar lendo um pouquinho, é longo a passagem, eu quero ler dos versículos 16 ao 34, só que é importante para o nosso entendimento e para aquilo que o Senhor tem para falar nos nossos corações, tá bom? Atos, capítulo 17, a partir do versículo 16. Mesmo assentados com toda reverência,
ao Deus da palavra. Ouçamos o texto. Diz assim: enquanto Paulo os esperava em Atenas, o seu espírito se revoltava em face da idolatria dominante na cidade. Por isso, dissertava na sinagoga entre os judeus e os gentios piedosos, também na praça, todos os dias, entre os que se encontravam ali. E alguns dos filósofos epicureus e estoicos contendiam com ele, havendo quem perguntasse: que quer dizer esse tagarela? E outros: parece pregador de estranhos deuses, pois pregava Jesus e a ressurreição. Então, tomando-o consigo, o levaram ao Areópago, dizendo: poderemos saber que nova doutrina é essa que ensinas? Posto que nos trazes aos ouvidos coisas estranhas, queremos saber o que vem a ser isso, pois todos de Atenas, os estrangeiros residentes de outra coisa, não cuidavam senão dizer ou ouvir as últimas novidades. Então Paulo, levantando-se no meio do Areópago, disse: senhores atenienses, em tudo vejo que são religiosos, porque passando e observando os objetos de vosso culto, encontrei também um altar, no qual está escrito: ao Deus desconhecido. Pois esse que adorais sem conhecer, é precisamente aquele que eu vos anuncio, o Deus que fez o mundo e tudo que nele existe, sendo ele Senhor do céu e da terra, não habita em santuários feitos por mãos humanas, nem é servido por mãos humanas, como se de alguma coisa precisasse, pois ele mesmo é quem a todos dá a vida, respiração e tudo mais. De um só fez toda a raça humana, para habitar sobre toda a face da terra, havendo fixado os tempos previamente estabelecidos e os limites da sua habitação, para buscarem a Deus, se porventura tateando possam achar, bem que não está longe de cada um de nós, pois nele vivemos e nos movemos e existimos, como alguns dos vossos poetas têm dito, porque dele também somos geração. Sendo, pois, geração de Deus, não devemos pensar que a divindade é semelhante ao ouro, à prata ou à pedra, trabalhados pela arte e imaginação do homem. Ora, não levou Deus em conta os tempos da ignorância. Agora, porém, notifica aos homens que todos, em toda parte, se arrependam, porquanto estabeleceu um dia em que há de julgar o mundo com justiça, por meio de um varão, que destinou e acreditou diante de todos, ressuscitando-o dentre os mortos. Quando ouviram falar de ressurreição de mortos, uns escarneceram e outros disseram: a respeito disso te ouviremos em outra ocasião. A essa altura, Paulo se retirou do meio deles. Houve, porém, alguns homens que se agregaram a ele e creram. Entre eles estava Dionísio, o Areopagita, uma mulher chamada Dâmaris, e com eles outros mais. Nessa noite nós queremos tratar sobre quando a indignação, ela se torna missão. Quando a indignação se torna missão. Vamos orar mais uma vez? Pai, como é bom estar na Tua presença, como é bom Te adorar, como é bom, ó Pai, estarmos em comunhão com outros irmãos, e temos sentido desde o início desse culto, o Senhor falar em cada coração, os testemunhos, o envio desse casal para um momento especial, uma missão, e temos visto, ó Pai, o Senhor despertar tantas pessoas. Pai querido, mas nesse momento pedimos que o Teu Santo Espírito possa continuar com essa liberdade e falar aos nossos corações. O Senhor conhece o meu coração e o Senhor conhece cada coração aqui nesta noite e aqueles que estão nos assistindo, Senhor. Por isso, toma nossas vidas, tenha misericórdia da minha vida e da vida de cada um aqui, pois é em nome de Jesus que nós oramos e Te agradecemos. Amém, amém. Eu não sei quantos dos irmãos já tiveram a oportunidade de subir em um alto monte, em uma montanha, e ali com uma vista maravilhosa, talvez de um vale ou de outras montanhas. Há 2 anos atrás, quando eu estive aqui a última vez,
meu pai me levou em Piraputanga, né? Fazia anos que eu não ia em Piraputanga, né? Eu cresci ali em Retiro de Adac, né? Eu acho que temos alguns aqui, né? Que também participaram desse momento. E eu nunca tinha ido no Morro do Paxixi, é isso? Paxixi, eu nunca tinha ido lá. Há 2 anos atrás eu tive esse privilégio de subir, meu pai me levou lá. E que vista maravilhosa, né? É um local que você se coloca e você ouve, né? Até um negócio, ouve o silêncio, né? Dá uma paz. Você olha lá embaixo aquele vale lindo e como é bonito, como é interessante. Talvez você não tenha ido nesse Morro do Paxixi, mas talvez já tenha ido em outra montanha. Olhar e visualizar aquela grandeza de Deus, o que Deus criou. E quando nós estamos no alto, né, de uma montanha, nós vemos as coisas tão pequenas. Parece até que as nossas preocupações diminuem. E aquela paz, né, aquele sentimento, assim, toma conta das nossas vidas. Ali no Paxixi deu para ouvir aqueles periquitos, né, que ali é cheio, né, os periquitos cantando. E ali nós deparamos com a grandeza de Deus. Na semana passada, eu estava exatamente dessa forma novamente. Eu estava no alto de uma montanha no sudoeste asiático. Nós estivemos ali visitando alguns missionários nossos, brasileiros, mas nós fomos para uma reunião com lideranças da nossa organização internacional. Mas ali no dia nós podemos conhecer esse monte e subimos lá. Queridos, céu aberto, ao fundo um mar lindo, a natureza exuberante. Era impossível não pensar no salmo que nos diz: os céus proclamam a glória de Deus e o firmamento anuncia as obras das suas mãos. Foi um momento assim muito especial que eu e minha esposa passamos. Mas havia algo que contrastava com essa beleza. Algo muito forte naquela região. E eu preparei, minha esposa preparou um pequeno vídeo. A maioria das imagens foram nossas, né? Quando você olhar aqueles altares que vão aparecer, são imagens nossas. Mas bem curtinho, só para os irmãos terem uma ideia. Eu pedi para Ellen soltar esse vídeo. Enquanto a criação anunciava o Criador, nós contemplávamos isso, a maioria dessas imagens ali no alto daquele monte. Pessoas de joelhos na frente de estátuas, incenso e muito incenso subindo aos céus, altares para todos os lados. E é interessante que ali nós vimos sinceridade, nós vimos devoção, nós vimos busca, mas tudo isso sem revelação. E naquele momento uma pergunta ali queimou meu coração, né? O que nós sentimos quando nós vemos coisas como essa? O que passa em nosso coração? Será que passa indiferença? Será que passa crítica? Muitas vezes, passa aquele sentimento, né, de superioridade, né? Nós, né, somos melhores que eles. Ou será que o nosso coração é invadido por compaixão? E eu acredito que essa tensão, né, isso que nós sentimos lá, me veio logo à mente, né? E esse texto que nós escolhemos hoje foi justamente pela experiência que passamos lá.
Eu imagino Paulo vivendo algo muito semelhante lá em Atenas. Né? Atenas, uma cidade impressionante, uma cultura refinada, uma filosofia avançada, uma religiosidade intensa, mas espiritualmente vazia. E a Bíblia diz que o espírito de Paulo se revoltou dentro dele ao ver aquela cidade cheia de ídolos. Paulo se incomodou profundamente. E hoje, queridos, eu creio que eu queria levar, né, a essa mesma pergunta, essa mesma indagação. Será que como igreja, será que ainda nós vemos o que está acontecendo? Será que como igreja nós ainda sentimos? Ou nós nos acostumamos com os ídolos da nossa geração? Ou pior, será que nós acostumamos ou estamos acostumados já com os ídolos, né, do nosso coração? Na nossa geração está cheio de ídolos, mas existe aqueles também que estão aqui dentro, enraizado dentro dos nossos corações, porque uma verdade ela continua. Os campos, como nós vimos aqui, os campos eles estão brancos. E talvez o maior perigo não seja hoje a oposição do mundo, né? E a oposição está crescendo, não tenha dúvida disso. Mas talvez esse maior perigo não é a oposição do mundo, mas muitas vezes é a indiferença da igreja de Jesus Cristo, diante do que está acontecendo. E é sobre isso que Atos 17 vai nos ensinar nessa noite. Sobre essa indignação, uma indignação que ela pode se tornar e deve se tornar em missão. Mas quando que isso acontece? Quando que uma indignação pode se tornar missão? Em primeiro lugar, quando nós temos um coração que ainda é capaz de ver e sentir. No versículo 16, não fechem suas Bíblias, em Atos 17, no versículo 16 diz: enquanto Paulo os esperava em Atenas, o seu espírito se revoltava em face da idolatria dominante naquela cidade. Queridos, quando Paulo chega a Atenas, ele encontra, como nós falamos, uma cidade culturalmente brilhante, filosoficamente sofisticada e profundamente religiosa, mas totalmente perdida na sua crença, na sua fé, colocando totalmente a sua fé em coisas que não eram de Deus, coisas erradas, coisas que o Senhor não ensinava. E a palavra usada aqui para revolta, quando Paulo esperava ali, ele sentia aquela revolta. Essa revolta no original, ela traz aquela ideia de uma agitação profunda, né? Um incômodo intenso. Não era algo superficial, não era algo carnal, mas era uma dor, que nós podemos dizer uma dor espiritual, um sofrimento que partia de dentro dele, em ver essa idolatria, em ver aquela situação. E teologicamente isso revela algo essencial. Missão começa com percepção espiritual. A missão começa com uma percepção espiritual. Paulo ali, ele não viu apenas estátuas. Paulo ali, ele viu almas. Ele não viu apenas idolatria, ele viu uma busca distorcida. Queridos, aqui está o primeiro chamado para nós. Temos visto, será, a idolatria da nossa geração? Ou nós temos nos acostumado com o que tem acontecido? Temos sentido algo ao ver os povos dobrando seus joelhos a algo que não pode salvá-los, buscando em caminhos que não trazem solução, caminhos de morte. E nós dia a dia na nossa caminhada, seja onde nós estivermos, há pessoas assim, nós sabemos disso, que se morrer hoje vai para o inferno, nós temos consciência disso. Mas será que nós estamos já acomodados com isso? Queridos, o que nós vimos ali nesse sudeste asiático, né? Era uma mistura de beleza e idolatria misturada. Era exatamente, eu imagino, o que Paulo viu ali naquela cena.
E quando nós chegamos ali, nós chegamos bem no início do ano chinês, né? Não sei se os irmãos têm conhecimento, né? Diferente o calendário. Chegamos exatamente no início do ano chinês e no início do Ramadã, né? Que é aqueles 40 dias de jejum e oração dos islâmicos. A questão do ano chinês, a festa era para todos os locais. Onde nós íamos, eles estavam festejando. Não sei se apareceu ali, parecia um dragão, né? O que eles fazem, né, com pessoas dentro, né, tal, mas eles creem que aquilo ali pode trazer prosperidade, e eles fazem uma encenação. Depois aquelas pessoas com o dragão vão em cada loja. Quando ele chega na loja, tem alguém já com uma bandeja com frutas, para aquele dragão pegar as frutas, simbolizando que eles serão abençoados, porque deram essa dádiva àquela entidade, vamos dizer assim. E é a maneira que eles creem. Na questão do islamismo, quando começou o Ramadã, dia de jejum, à noite comilança, né? Mas durante o dia, e nós estávamos caminhando nas ruas ali, no finalzinho da tarde de um desses dias, estávamos procurando local para comer, e ali começam aquelas orações. E nós passamos do lado de uma mesquita, não era grande, com falante, e ali a pessoa começa a orar, e naquele momento nós também começamos a orar. Orar para que o Senhor possa tocar essas vidas. Queridos, e o que tem acontecido em muitos países hoje, né, onde essas pessoas têm tido sonhos com Jesus. Eles não conhecem Jesus, mas eles sonham com Jesus. Pessoas buscando o caminho, aonde um dos testemunhos que nós ouvimos de uma das pessoas, falando que sonhou, e essa pessoa falou: olha, você precisa procurar o caminho. E essa pessoa, esse islâmico, muçulmano, começava a procurar o caminho. E aonde ele encontrava uma igreja ou um cristão que pudesse testemunhar. Deus está fazendo isso. Mas nessa noite especial nós estávamos passando ali, e quando começamos a orar. E a Gleice, que ela testemunhou que nessa oração que ela fez, orando especificamente por essa pessoa, que estava ali no falante e trazendo aquela oração, ela sentiu que logo depois a pessoa parece que diminuiu a voz, né? Parece que a pessoa começou como aquele sussurro diminuiu, e a oração foi: não sei o que esse homem está passando, não sei o que esse homem vai encontrar, mas que o Senhor possa encontrá-lo, que o Senhor Jesus possa se revelar a ele. E essa deve ser a nossa petição. Queridos, a criação proclamando a glória de Deus, mas os homens adorando as obras das suas próprias mãos. Foi isso que nós vimos, e é o que Paulo relata em Romanos capítulo 1. Depois leia em casa Romanos capítulo 1. Mas uma coisa importante aqui que podemos observar: Paulo, ele não foi tomado por desprezo, de maneira nenhuma, mas Paulo, ele foi tomado por dor. E aqui nós podemos tirar mais alguma lição, que indignação sem amor produz julgamento. E quando nós olhamos muitas vezes a igreja, presenciando certas práticas até como essa, muitas vezes nós ficamos indignados e começamos a julgar aqueles que estão ao nosso redor. Começamos a julgar aqueles outros povos, pela maneira errada que estão lidando, pela maneira errada como estão fazendo. Mas a indignação sem amor produz isso, julgamento. Mas aqui nós vemos em Paulo, que a indignação dele foi uma indignação com compaixão, que criou missão, que criou uma ação em relação a Paulo. O despertar missionário começa quando a igreja, ela volta a sentir. Quando a igreja ela volta a ver o que está passando ao seu redor. Será que nós temos intercedido pelos milhões de pessoas ao redor do mundo que nunca ouviram falar de Jesus? A maioria desses que nós vimos no vídeo fazem parte desse grupo não alcançado. Mais aí de 7.000 etnias que nunca ouviram falar sobre o amor do Senhor Jesus. E como igreja nós precisamos estarmos atentos e olharmos para essas pessoas. Mas uma indignação se torna missão quando encontramos alguém que permanece, alguém que sente compaixão. Lá dos versículos 17 ao 23, Paulo,
ele poderia ter ido embora de Atenas. Naquele momento ele poderia ter voltado para trás. Quando Paulo olha todos aqueles ídolos, quando olha toda aquela idolatria à sua volta, ele poderia ter pensado: o que eu estou fazendo aqui? O que eu estou fazendo no meio desse povo? Olha como eles estão fazendo errado. Eles não querem saber de Deus. Eu vou embora daqui. Ou poderia ter pensado: aqui é um local que só tem demônio, não é um local para o cristão estar presente. Eu vou embora dessa cidade e nunca mais vou pisar aqui. Ele poderia ter feito isso? Poderia. Quantas vezes nós fazemos isso nas nossas ruas aqui? Quando vemos uma pessoa caída, esse não tem jeito. Quando vemos aquelas que estão trabalhando nas esquinas, essas não tem jeito. O texto diz que Paulo ficou. O texto diz que, aqui nos versículos 17 a 23, que ele estava na sinagoga tratando com judeus, ele dialogava nas praças, e depois disso começou a fazer um tumulto, e levaram ele até o Areópago. E ele entra ali no espaço público, ele vai aonde o povo está, ele conversa, ele ouve, ele procura entender o que está acontecendo. E ali naquele momento ele encontra aquele altar escrito ao Deus desconhecido. E ali nesse momento ele constrói uma ponte, versículo 23, ele diz: esse que adorais sem conhecer, é precisamente aquele que eu vos anuncio. Eu vim falar sobre esse que vocês não conhecem. E isso é algo profundamente teológico. Aqui Paulo ele não está validando a idolatria de maneira nenhuma, mas ele reconhece a busca daquele povo. Ele faz o que nós chamamos de contextualização missionária, que é anunciar a verdade eterna dentro de uma estrutura cultural daquele ouvinte, sem diluir o evangelho, sem colocar o evangelho com água, como água com açúcar, de maneira nenhuma. Então ele traz aquela realidade cultural, e ali ele coloca e apresenta o evangelho de Cristo. No versículo 28 ele cita até poetas gregos, ele usa o que o povo entendia, mas ele proclama o Deus Criador, ele proclama o Senhor dos céus, ele proclama o Senhor da terra. E isso nos ensina algo urgente, como igreja do Brasil, como igreja brasileira, quando nós estamos pensando nos não alcançados. Irmãos, são décadas. Eu lembro quando eu estava no seminário, nós falávamos sobre a janela 1040. Eu creio que os irmãos já ouviram sobre a janela 1040, onde estão aquelas três principais religiões: islamismo, budismo e o hinduísmo. É ali onde eles estão. E nós falamos isso há muito tempo e oramos pela conversão dessas pessoas, não é verdade? Oramos para que o Senhor levante missionários para ir. Mas o que o Senhor está fazendo? Ele está trazendo esse povo até nós. Eles estão no nosso meio, muçulmanos, os árabes chegando ao Brasil, Afeganistão e tantos outros. São Paulo, uma comunidade imensa. No sul do Brasil, outra comunidade imensa. Nordeste estão chegando, eles estão entre nós. Povos indígenas nas periferias. Em Alagoas, nós estamos em Pernambuco, em Alagoas, uma das cidades ali, Palmeira dos Índios. Em volta dessa cidade existe 10 etnias indígenas, consideradas não alcançadas, perto de uma cidade. E as igrejas ali não estão olhando essas etnias. Nós temos que mandar missionários de fora para etnias próximas a uma cidade, porque as igrejas não estão vendo essa necessidade. As nossas universidades cheias de estrangeiros, haitianos, venezuelanos, africanos chegando. O último campo que nós trabalhamos foi no Togo, já testemunhei aqui no passado, mas temos hoje togoleses aqui no Brasil vindo de lá para estudar.
O governo brasileiro tem feito parcerias com muitos países que nós, como igreja, estamos orando, e eles têm vindo para cá. Eles estão no nosso quintal. O campo não está mais distante. O campo chegou e está diante de nós. Missão não é apenas hoje atravessar os oceanos, missão é atravessar a rua. E nós, como igreja, precisamos nos atentar para isso. Deus está trazendo os povos até nós, povos que nunca ouviram falar de Jesus Cristo como Senhor e Salvador. E o que nós estamos fazendo em relação a isso? A pergunta é: vamos permanecer ou vamos ignorar? O despertar missionário exige uma presença intencional. Nós temos 2 missionárias que estão trabalhando em São Paulo. Uma delas, nós fizemos uma parceria com uma igreja chinesa. Ela tem um chamado para a China, essa jovem. E fizemos a parceria com uma igreja em São Paulo, ali uma comunidade do bairro Liberdade, grande. E a igreja abraçou essa nossa missionária, e ela está ali como um estágio naquela igreja. Os cultos são em mandarim. Ali tem alguns que frequentam a igreja que não falam nada de português. E sabe qual que é a estratégia dessa missionária para entrar na comunidade? Ela trabalha como doméstica na casa de chineses. Ela se oferece para limpar a casa dos chineses, para poder entrar dentro da cultura. E ali também ela é praticando a língua, mas principalmente testemunhando sobre Jesus Cristo. Temos uma outra missionária também ali em São Paulo, professora de português. Ano passado ela fez um concurso para dar aula dentro de uma mesquita, e ela passou no concurso. Ela estava dando aula até o final do ano passado, dentro de uma mesquita, ensinando português, mas com a sua vida sendo um testemunho. Acabou o tempo dela, e agora ela se juntou a um projeto, que é uma parceria com a gente, com a nossa organização, que chama Casa de Abraão, que estão recebendo muito afegãos. E ela vai ali para ensinar o português para essas famílias. Igrejas estão abraçando famílias, adotando famílias que estão chegando, alugando uma casa, dando comida, dando todo o suporte para essas famílias se integrarem na comunidade, mas testemunhando de uma maneira intencional, porque aqui não há barreira linguística, aqui não há barreira religiosa, então estão podendo fazer isso de uma maneira intencional. Precisamos estar atentos. O campo chegou até nós, como igreja brasileira, mas uma indignação, ela se torna missão também quando encontramos uma boca, lábios que proclamam a centralidade de Cristo, a centralidade do Evangelho. Queridos, depois de sentir, depois de permanecer, o apóstolo Paulo, ele parte para a ação, ele anuncia, e a partir do versículo 24, ele proclama Deus como Criador, 24 a 25, Deus como Senhor soberano, 26, Deus como aquele que governa as ações, 27, Deus como aquele que deseja ser buscado, 30, o chamado ao arrependimento. Depois ele vem falando sobre o juízo vindouro, e no 31, ele fala sobre a ressurreição de Jesus. E no centro do discurso dele é um só, é Jesus Cristo como único Senhor e Salvador. Esse Deus que vocês adoram, que vocês não sabem quem é o Deus criador de todas as coisas, é o Deus que te formou, o Deus que te criou, está pronto para te salvar. E aqui está o ponto decisivo da missão. Missão não é apenas diálogo, missão é proclamação, é anúncio do Evangelho. E diz no texto que alguns zombaram, outros falaram, olha, depois nós vamos escutar sobre essas coisas, e diz no final que alguns creram. E ali nós temos uma lição importante para nós como igreja. O resultado não é nossa responsabilidade. A fidelidade na proclamação
Essa é a nossa responsabilidade. A nossa responsabilidade é anunciar, a nossa responsabilidade é falar, a nossa responsabilidade é testemunhar. E quando nós olhamos a igreja brasileira hoje, é uma igreja grande, é uma igreja estruturada, é uma igreja influente, é uma igreja que mostra presença. Mas a pergunta que o Senhor nos faz hoje é: estamos proclamando ou apenas mantendo uma estrutura? Estamos anunciando ou nós estamos felizes da maneira como nós estamos? Queridos, o maior perigo hoje não é a perseguição. Tenha certeza que ela virá, é bíblico. Mas o maior perigo nosso não é a perseguição. O maior perigo hoje é a acomodação da nossa igreja. Nos acomodarmos, estamos bem onde nós estamos. É fácil, é gostoso, né? Eu tenho meu trabalho, eu tenho a segurança do salário no final do mês. Eu tenho aqui meus amigos, eu tenho meu conforto, eu tenho minha diversão, eu estou feliz da maneira que eu estou. Nós temos que tomar muito cuidado. O inimigo, ele é astuto, ele tem as suas estratégias. O apóstolo Paulo, ele olhou para Atenas. Semana passada eu pude ter essa experiência ali no Sudeste Asiático e que marcou. Nós aqui, como igreja do Brasil, estamos vendo a realidade do Brasil, que não está fácil, irmãos, não está. As ideologias estão aí, tantas outras coisas. Nós, dentro das nossas igrejas, muitas vezes com os ídolos do nosso coração, tomando atitudes que são contra a palavra de Deus e achamos que está certo, porque dentro do nosso coração nós construímos um altar, e começamos a manipular a palavra de Deus da maneira como nós queremos, e começamos a racionalizar o pecado. Antes o que era pecado, hoje não é bem assim. São ídolos do nosso coração, e muitas vezes dentro das nossas igrejas. E quando nós olhamos aqui para a palavra, nós vemos o nosso Deus continuando da mesma forma lá no passado. Ele continuando a procurar, está procurando homens e mulheres que estejam prontos a dizer: eis-me aqui, envia-me a mim. Estou pronto, Senhor, usa a minha vida onde eu estou, use da maneira que o Senhor deseja. Senhor, estou pronto a deixar as coisas e seguir para o alvo, seguir para o que o Senhor tem preparado para mim. Queridos, e não há nada melhor do que estarmos dentro daquilo que Deus tem proposto para a nossa vida. E famílias têm se levantado, solteiros têm se levantado. Nesses últimos 2 anos, como agência, nós enviamos famílias para o Egito, Burkina Faso, China, Indonésia, Malásia, aqui para o Amazonas, Marrocos, Camboja, Equador, Coreia do Sul, Geórgia, França. Início desse ano, mais um casal para a Geórgia, um casal para Portugal, pastor Cleiton aqui de Dourados, com a sua família, e tem outros na fila para ir, mas não é o suficiente ainda, não é, seja aqui no nosso bairro, seja lá fora, seja aqui no Amazonas. Aqui no Amazonas, ainda mais de 90 etnias, que nunca ouviram falar de Jesus, aqui do nosso lado. Trabalho com ribeirinhos, trabalho com quilombolas e tantos outros, ciganos. Há vários grupos aqui dentro da nossa nação, que não temos cristãos, dizendo: eis-me aqui. E uma coisa interessante que está acontecendo, países fechados, como China, Coreia do Norte e outros para o Evangelho, países que dentro da mobilização missionária brasileira, entre os missiólogos, países que, olha, anos que nós estamos orando, para que possamos entrar nesses países, e esses países, por causa da política, eles têm aberto as portas para brasileiros, e nós como igreja temos que aproveitar.
Uma missionária nossa foi visitar a China. E ela ganhou ali na entrada 1 ano de visto, assim, ó, estampado, coisa que não é normal, não é normal. E tem acontecido em outros locais também isto. E Deus tem chamado profissionais liberais. Na nossa visita agora no Sudeste Asiático, até estava compartilhando com o Ivo, um jovem, ele é físico, cientista, estava fazendo pós-doutorado aqui em Campinas, e alguém que nós estamos conversando já há uns 3 anos com ele. Ele sentia um chamado, olha o que Deus faz. A gente sentou com ele é de Recife, sentamos com ele, acho que umas 2 ou 3 vezes, ele sentiu, tinha um chamado, falou, mas eu não sei como que eu posso servir ao Senhor. Eu não sei, eu sou um cientista, né, professor, estou indo para o pós-doutorado, nisso ele estava mudando para Campinas, eu estou indo, eu não sei como servir. E nós oramos, aí ele foi para Campinas, aí eu estava em um retiro com missionários, um missionário nosso que está lá no Sudeste Asiático, ele me ligou, era meia-noite, ele me ligou, falou, Kleber, eu estou com uma situação aqui, na escola que eu dou aula. Esse missionário, ele usa como identidade, ele é professor, porque eles não dão visto para missionário. Então hoje esses campos você tem que ter uma profissão. E ele trabalha numa escola. Ele falou, Kleber, você tem algum missionário? Porque aqui na escola montaram um laboratório novinho, novo. E nós precisamos de um físico aqui. Precisamos de um físico. Laboratório pronto. E me vieram me procurar perguntando se eu sabia, se eu conhecia o físico. Eu não conheço. Temos algum missionário na linha aí com esse perfil? Na hora eu lembrei desse jovem. Falei, olha, tem alguém, mas ele começou pós-doc agora. Eu vou falar com ele, vamos ver o que acontece. Na mesma hora mandei uma mensagem, consegui falar com o jovem. Ele falou, Kleber, não sei, né? Para quando precisa? Para o mês que vem. Eita, vamos ver aqui, depois eu te respondo. No outro dia ele ligou, falou, eu estou aberto, posso conversar com ele. Passei o contato, marcou já com o diretor daquela escola. O diretor daquela escola é iraniano, cristão. Marcaram o encontro, e eu fui para o nosso retiro. 4, 5 dias depois ele voltou, falou, já está tudo certo, estou fechando aqui, eu estou indo para o Sudeste Asiático, aceitei o trabalho, mas eu vou lá para testemunhar. Qual que é a sua profissão? O que Deus tem incomodado você? Você está pronto para servir? Você está pronto para oferecer para o Senhor a sua vida? Não apenas um domingo, não apenas um louvor, não apenas um coral. Você está pronto para oferecer 100% a sua vida ao Senhor? Um outro casal, ele construtor ali em São Paulo, região perto de Campinas, não vou lembrar o nome agora, só construtor dessas casas de Alphaville, casas lindíssimas. Eu fui lá conhecer uma delas. A esposa advogada, eu não vou lembrar o título, mas ela tipo a presidente da OAB da sua cidade, muito bem encaminhada. Sentou uns anos atrás com um missionário nosso que trabalha com indígenas, ouviu o testemunho dele, e Deus começou a trabalhar no coração desse casal, uns 4 anos atrás. Só resumindo a história, eles chegaram até nós, passaram por formação, treinamento, foram fazer teologia. Ela foi fazer enfermagem para usar como ferramenta entre os indígenas. Largaram tudo. 2 dias atrás, eles chegaram lá no campo, esse casal. Deixaram uma vida eu fui conhecer a casa deles. Deixaram uma vida muito confortável para servir ao Senhor. E a alegria deles, mandaram um vídeo hoje mandaram um vídeo. A alegria deles, ele mandou um vídeo, ele estava subindo em um pé de açaí, como aquele pessoal, não sei se vocês viram, já viram, amarram nos 2 pés ali,
né, uma faixa, eu nem sei como que é, mas ele subindo num pé de açaí, todo feliz para tirar açaí do pé. Falou, eu consigo, desafiaram ele, né? Eu falei, eu consigo, e subiu. Deus faz coisas que nós não imaginamos, mas Ele precisa de corações abertos, corações que possam dizer hoje ainda, eis-me aqui. Quando vemos pessoas na idolatria, pessoas longe do Senhor, pessoas talvez falando mal da sua igreja, talvez falando mal dos cristãos, pessoas ridicularizando a sua fé, o que nasce em nós? Nasce crítica ou nasce compaixão? A mesma cidade que provocou a dor de Paulo, que foi o palco, né, daquela proclamação maravilhosa de Cristo, o mesmo Senhor que viu Atenas, é o mesmo Senhor que vê a nossa cidade, é o mesmo Senhor que vê o nosso bairro, é o mesmo Senhor que vê o nosso coração, que vê as necessidades do nosso Brasil, que vê as necessidades do mundo. Queridos, Campos Brancos não são apenas paisagens distantes, são povos buscando o eterno com as ferramentas erradas. E nós temos a ferramenta certa, nós conhecemos a verdade. Por isso, queridos, que nessa noite, que a nossa indignação possa virar intercessão, que a nossa tristeza vire envio, que a nossa visão vire ação, e que o Espírito Santo nos livre de uma fé confortável e nos conduza a uma fé missionária, porque é para isso que nós fomos chamados. Sabe por que existe missão? Porque falta adoração. Isso é John Piper que disse, viu? Não sou eu. A missão existe ainda porque falta adoração. Falta povos que precisam adorar ao Senhor. Enquanto faltar adoração, existirá uma missão para a igreja de Jesus Cristo. Essa missão só vai findar quando todo joelho se dobrar e toda língua confessar que só Jesus Cristo é o Senhor. E qual tem sido a nossa participação nisto? Feche seus olhos. Coloque-se diante da presença do Senhor. Ele conhece o seu coração, Ele conhece o meu coração. Eu não sei o que o Senhor tem incomodado, eu não sei o que o Senhor tem falado à sua vida, mas uma coisa eu sei, Ele tem falado, Ele tem incomodado, e muitas vezes nós temos lutado com Deus, mas Senhor, como será? Senhor, eu não sei, eu não sei nem para onde ir, eu não sei como fazer, eu não sou capaz. Eu também não sou, Ivo também não é, e tantos outros missionários também, irmãos. Nós não somos capazes, porque quem faz a obra é o Espírito. Ele precisa apenas de pessoas disponíveis, pessoas que possam dizer: Senhor, eis-me aqui, usa-me conforme a tua vontade. Seja a profissão que for, seja a área que for, tenha certeza que Deus pode usar. Deus usou um cajado, Deus usou tantas coisas, né? Na história da Bíblia a gente tem tantas coisas que Ele usou até uma mula para falar. Deus não está em uma caixinha, Deus é poderoso, e Ele pode fazer infinitamente mais do que possamos pensar ou imaginar. Mas você está pronto para isso? Se Deus tem incomodado o seu coração, eu quero orar pela sua vida.
Eu quero colocar a sua vida no altar de Deus. E eu queria desafiar você, todos orando, eu queria desafiar você a se colocar em pé onde você está. Aonde você está dizendo, eu não sei. Deus tem falado, eu não sei como, onde, se vai ser aqui na esquina, se vai ser na faculdade, no meu trabalho, ou se vai ser do outro lado do oceano, mas eu estou pronto para aquilo que Deus tem para a minha vida. Deus abençoe, Deus abençoe. É você com Deus, não olhe para os lados, é você com Deus. Eu quero orar pela sua vida, e é hoje, não é amanhã. A indignação que muitas vezes está no seu coração, é aquela que precisa ser transformada em missão. Deixarmos o julgamento de lado, e olharmos para aquilo que o Senhor quer operar, em meio a tudo isso. Deus abençoe, Deus abençoe. Eu não vou demorar desse momento, porque eu já fiz a minha decisão lá atrás, e não me arrependo. Alguns aqui sabem o que eu passei, mas a maioria não. 3 vezes eu achei que esse corpo ficaria lá na África, e Deus preservou, eu estou aqui hoje. Se Ele tivesse levado, glória a Deus, né? Estaria num lugar muito melhor, e eu sei que um dia eu estarei lá. E eu não me arrependo nenhum minuto, nenhum segundo, de tudo que eu passei até chegar nesse dia. Porque não há lugar melhor de estar, do que no centro da vontade do Senhor. Pai querido, nós estamos na Tua presença, Senhor, e Te agradecemos pela Tua palavra, que ela é tão clara, Senhor. Nós vemos a história se repetindo, em alguns povos, em algumas etnias, aquelas estátuas, aqueles ídolos continuam ali. Em alguns locais até continuam, o altar ao Deus desconhecido continua lá. E aquele povo não consegue ver, Senhor. Não consegue ver aquilo que o Senhor já nos mostrou. Não consegue ver aquilo que já sentimos e já experimentamos do Espírito Santo. Ainda não tiveram privilégio de receber o Espírito, e nós já tivemos. Não tem o privilégio de ter um irmão do lado, não tem o privilégio de ter uma Bíblia, a palavra para ler, não tem o privilégio de louvar a Deus, e nós temos. Oh Pai, nos perdoa por muitas vezes sermos egoístas, por muitas vezes criarmos ídolos nos nossos corações, que nos impede de ver a Tua missão, que nos impede de ir até aqueles que não Te conhecem. Oh Pai, completa essa palavra em cada coração, Senhor, nos nossos corações. Pai querido, eu coloco diante do Senhor esses irmãos que se colocaram em pé, oh Pai. O Senhor conhece os seus corações, talvez não saibam, não imaginam o que o Senhor pode fazer através de suas vidas como instrumentos. Mas Pai querido, que nesta noite eles possam sair daqui, ó Pai, com a certeza que o Senhor pode usá-los, que o Senhor quer usá-los, e que o Senhor vai usá-los, Senhor, como vaso de bênção, como vaso de honra, Senhor, aonde eles estiverem. E se tiverem um chamado para terras distantes, ó Pai, que o Senhor possa capacitar, possa realmente direcioná-los, ó Pai, dar sabedoria nesses passos, ó Pai. Abençoa, ó Pai, completa, Senhor, em cada um desses corações, ó Pai, aquilo que o Senhor tem para eles. Fala de uma maneira clara, Senhor, em nome de Jesus. E que continue, Senhor, abençoando essa amada igreja, com a visão missionária, o conselho missionário, os missionários que estão representando essa igreja nos campos distantes, ó Pai. Abençoa cada um deles, Senhor. Anima, Senhor, revigora as forças desses nossos trabalhadores, ó Pai. E que essa igreja possa cada dia mais estender as estacas, crescer, expandir, ó Pai, o reino de Deus aqui nessa localidade e até os confins da terra. Nós oramos no precioso nome de Jesus Cristo. Amém, amém. Que Deus abençoe.